Olá, meu nome é Juan Carlos Siqueira Simões, sou aluno do 8º e último período do curso de Fisioterapia do Centro Universitário de João Pessoa, UNP, e junto a mim neste trabalho está Eduarda Tássila de Oliveira Figueiredo e Miriam Lúcia da Nóbrega Carneiro, sendo essa última citada como a orientadora deste trabalho. O trabalho é intitulado Game Terapia Convencional em Idosos, um relato de experiência acadêmico na fisioterapia neurofuncional, e a área temática é neurociência e saúde. As estratégias terapêuticas na neurofuncional e na saúde do idoso em específico têm como objetivo aprimorar, a funcionalidade desses pacientes idosos, desses pacientes acometidos por disfunções neurológicas, o que é um fator muito importante para que a gente possa reabilitar esses pacientes. A game terapia convencional, ela vem justamente nesse princípio de trazer essa retomada da funcionalidade e da independência motora desses pacientes a partir do princípio que nessa faixa etária, de 60 anos para cima, nós temos uma limitação muito grande e uma resistência muito grande dos idosos a praticarem exercícios físicos, Então, quando consequente associado às disfunções neurológicas, a gente tem esse fator ainda mais duplicado e que traz muito mais dependências funcionais a esses pacientes. Trazemos como objetivo deste trabalho relatar uma experiência vivenciada a partir de uma aula prática que tivemos, com game terapia convencional em idosos, utilizado através de jogos recreativos. Então, a partir dessa vivência, a nossa preceptora, ela nos trouxe uma oportunidade clínica de fazer realmente esse raciocínio clínico e funcional, dentro da fisioterapia e dos recursos que nós temos para utilizar a game terapia em pacientes idosos e pacientes também com disfunções neurológicas, pacientes idosos com e sem disfunções neurológicas, ou seja, pacientes funcionais e pacientes não funcionais. Então, a proposta que ela nos trouxe foi: vocês devem fazer uma proposta de intervenção terapêutica onde vocês vão utilizar exercícios que estimulem áreas corticais específicas. E a partir disso, nós teremos que exemplificar o exercício da proposta terapêutica que nos foi pensada e associar a uma área cortical que foi ou que seria estimulada. Então, na hora da apresentação, a gente apresentava e dizia: esse exercício é para tal coisa, ou seja, para equilíbrio, e estimula a área cortical do cerebelo. E assim foi evidenciada essa atividade. Então, dentre os exercícios propostos, a gente iniciou, esses 4 grupos, eles foram divididos e cada grupo tinha mais ou menos uma proposta de intervenção, onde alguns repetiam propostas parecidas com outras, ou seja, mais de um grupo fazia proposta de intervenção trabalhando o equilíbrio, mais de um grupo fazia uma proposta de intervenção trabalhando a motricidade fina. Mas aí, de forma geral, o que foi trabalhado foi, por exemplo, o equilíbrio, onde era colocado uma colher na boca do paciente idoso e ele tinha que fazer uma marcha frontal associado a essa colher, para trabalhar esse equilíbrio. Então, e em cima da colher teria um objeto como uma bolinha ou como uma fruta, uma laranja, e ele trabalharia esse equilíbrio dele, e aí a gente trabalharia dessa forma com esse paciente com disfunção de equilíbrio, o cerebelo. Então, também trabalhamos a cognição e a motricidade fina, onde a gente estava associando aí as áreas corticais, que é o córtex pré-frontal e o córtex parietal, E aí a gente fazia, por exemplo, um exercício lúdico de ter uma folha com várias bolinhas de cores, por exemplo, vermelho, amarelo e verde, e essas bolinhas estavam espalhadas. Então, o paciente ele tinha que ter a motricidade fina de ligar o vermelho com vermelho, o amarelo com amarelo e o verde com verde, associando também a falar essas cores, ou seja, quando ele ia ligar uma cor com a outra, ele tinha que falar vermelho, ligava, tinha essa percepção de cognição e de motricidade, e assim a gente trabalhava também mais uma área cortical desses pacientes. Outra proposta terapêutica que trouxemos também em um dos grupos foi justamente a mobilidade e a força muscular, onde a gente estaria trabalhando aí o córtex motor primário, ou seja, a gente teria um paciente lá idoso, com ou sem disfunção neurológica, onde a gente faria um exercício com esse paciente estimulando a sua mobilidade e a sua força muscular. Ou seja, o paciente, por exemplo, faria uma atividade de sentar e levantar, o treino do sentar e levantar. Isso já trabalharia a mobilidade de membros inferiores associado à força muscular de membros inferiores também, trabalhando toda a questão de quadríceps,
e glúteos e tudo mais, fazendo com que esse paciente tivesse uma melhora funcional ou um retardamento dos seus consequentes disfunções neurológicas. E outra parte, né, a quarta e a última parte que a gente utilizou como área terapêutica foi justamente a estimulação sensorial, onde a gente estimulou a área somaestésica sensorial do nosso córtex, e aí a gente foi utilizando os filamentos, os tapetes de filamentos, onde esse paciente ele tinha que ter essa percepção sensorial, né, associada também a exercícios de mobilidade e de força muscular, onde a gente jogava a bola para ele de várias amplitudes diferentes e ele tinha que segurar e arremessar em várias amplitudes diferentes também. Então a gente também trabalhava isso associado também a esses mesmos exercícios com equilíbrio, cognição. Então tudo a gente foi misturando de uma forma geral, mas acerca dessas propostas terapêuticas, a gente trouxe aí quais exercícios terapêuticos a gente poderia trabalhar associado a essas áreas corticais. Então, como resultado, nós trazemos um impacto muito positivo que essa vivência trouxe para os alunos dessa liga acadêmica em específico, onde trouxe como um grande desafio, né, para todos os alunos apresentar esses exercícios associados às áreas corticais, onde deu mais ou menos cerca de 15 minutos para essas elaborações e esses alunos tiveram que demonstrar de forma prática, com bambolês, com bola, com corda, com folhas, né, e tudo mais que estava ali a nosso dispor. E tivemos também que simular quais tipos de disfunções nós estaremos associados, ou seja, estaremos pegando um AVE, estaremos pegando um paciente com artrose. Então teve toda essa prática clínica associada, todo esse exercício clínico, o que trouxe um exercício, né, cognitivo também para esses alunos e uma prática clínica muito positiva para a construção de futuros trabalhos científicos associando com essa temática. Então, ao final dessa intervenção, né, dessa aula prática, nós tivemos também idosos associados ao final dessa prática clínica, onde demonstramos com esses idosos quais as intervenções nós utilizaríamos, né? Então, esses idosos eles tiveram a oportunidade de fazer de forma ativa essa prática clínica, mas todos os idosos que estavam lá não tinham disfunções neurológicas em específico, apenas disfunções osteoarticulares associadas. Então, como consideração final, nós trazemos que foi muito positivo o impacto que isso gerou nos idosos, onde eles tiveram realmente uma resposta muito positiva com a intervenção, pois eles relataram que era algo muito lúdico. Esse exercício físico que eles estavam fazendo era como se não fosse realmente uma obrigação que eles estivessem ali fazendo a fisioterapia, mas que quando era associado a essa game terapia convencional, com aquilo que temos ao nosso redor na vivência clínica, sem a realidade virtual diretamente relacionada, foi um impacto muito positivo para essa vivência, não só acadêmica para os alunos em questão, mas também para os idosos que vivenciaram essa oportunidade de fisioterapia clínica na game terapia convencional. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.